Mas vamos falar aqui um pouquinho, nós falávamos há pouco da questão da inflação. Vamos rodar um vídeo aqui do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falando, né, explicando por que o Banco Central está desacelerando a questão da queda dos juros em razão do crescente da inflação, né? E ele também, essa semana, deu uma declaração muito contundente, falando o seguinte: olha, porque o governo estava cobrando, o governo Lula estava cobrando que ele avisasse ao governo quando fosse, né, reduzir ou acelerar a queda dos juros. E ele disse assim: olha, eu não tenho que falar nada para o governo. Ele não tem mesmo, ele não tem essa obrigação. E ele disse que quando era o governo Bolsonaro, ele nunca precisou dar informação nenhuma para o governo, e ele não tem mesmo, essa informação é sigilosa. Essa informação tem que ser dada de forma pública para todos, tanto para o governo quanto para a população. Vamos rodar o vídeo aí do Campos Neto? Ainda que as projeções de resultado primário e de trajetória da dívida não tenham se alterado significativamente, observou-se, no período recente, um aumento do prêmio de risco e uma percepção de piora da situação fiscal, de acordo com os agentes que respondem ao questionário pré-Copom. Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária debateu possíveis motivos da recente desancoragem das expectativas de inflação, tendo elencado como principais fatores a piora no cenário externo, os recentes anúncios de política fiscal e a percepção de agentes econômicos acerca do compromisso da autoridade monetária com o atingimento da meta ao longo dos anos. Tá aí a fala do Campos Neto, ele explicando direitinho aí, né? Olha, é a questão fiscal que está descontrolada, né? E eles fazem pesquisas com esses agentes financeiros e está todo mundo preocupado. Então, a grande questão hoje do Brasil, em termos de baixar ou não os juros e da questão inflacionária, Vinícius, é o descontrole fiscal desse governo. O que é o descontrole fiscal? O governo gasta muito mais do que arrecada. E lembrando, o governo Lula, como o doutor Rocha trouxe aqui, cobrando o Roberto Campos Neto para fazer uma comunicação direta com o governo, isso não faz sentido. A responsabilidade política monetária é do Banco Central, ponto final. E lembrando, Roberto Campos Neto, um grande player do setor privado que veio para o setor público, renomadíssimo, eleito o melhor banqueiro central do mundo em plena pandemia. E outro ponto interessante, ele é um voto. Então, ele sozinho não define nada. É o Conselho Monetário que define. Então, não faz sentido ser cobrado por isso. Verdade, ó, 12h42. Semana passada, quando o Lula anunciou que colocaria lá o seu ministro da propaganda para ser uma espécie de interventor, nós comentamos aqui e dissemos: olha, isso não vai dar certo. Isso vai gerar um conflito com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas ele cismou de colocar o Paulo Pimenta lá como uma espécie de interventor. E agora já começam as rusgas. O Eduardo Leite, né, tem até o print da manchete aí, né? Da, 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 do, da manchete jornalística, ele declarou, né, que vê nessa indicação uma intervenção, uma intromissão e uma formação de um governo paralelo, Vinícius. Ou seja, já começaram a colocar fogo no parquinho. E olha, tudo que o Estado do Rio Grande do Sul não precisa nesse momento é briga política, é disputa política. E nós dizemos aqui, Lula está colocando Paulo Pimenta lá, não para ajudar, mas sim para fazer um governo paralelo e trazer para ele, Lula, e para o Paulo Pimenta os louros da reconstrução do Rio Grande do Sul. E isso vai gerar guerra política, porque o Eduardo Leite não vai permitir, obviamente, ele é o governador, e o governo do estado tem sua autonomia, e vai acabar acontecendo, sabe o quê? Prejudicando a reconstrução do Rio Grande do Sul, que por si só já não vai ser fácil. O Eduardo Leite, ele está tão somente colhendo o que ele plantou. Lá pelo seu isentismo nas eleições, né, o próprio Paulo Pimenta disse que votou no Eduardo Leite, assim, para tentar apaziguar as relações com o governador do estado, mas não vai conseguir. Porque o Lula, como disse muito bem a Folha de São Paulo, olha que interessante o elogio na Folha de São Paulo, disse que se livrou do Paulo Pimenta, porque ele é um péssimo ministro da comunicação e com certeza será um péssimo ministro da reconstrução. E ele não tem expertise para isso. Ele é um jornalista de formação. Se fosse um Tarcísio da vida, um engenheiro, uma pessoa com renome do setor privado, a gente poderia ter uma expectativa. Mas não tem como. É politicagem mais do mesmo. E essas rusgas tendem a continuar, porque Paulo Pimenta e Lula têm ambição política para Rio Grande do Sul, que é o próprio Paulo Pimenta. E o Eduardo Leite não vai permitir isso, né? Eu acho que isso foi uma péssima decisão do Lula de querer colocar um interventor. Inclusive, isso é inconstitucional, a Constituição não permite isso, né? Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que o Lula retroceda nessa ideia, né? Mande Paulo de Pimenta de volta
para Brasília e deixa o Rio Grande do Sul, com a ajuda do governo, obviamente, principalmente financeira, que o que o Rio Grande do Sul precisa é de ajuda financeira, dinheiro, não é de nenhum tipo de interventor. 12h44, vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho estaremos de volta.